Você já parou para pensar por que a Bíblia é o livro mais lido e influente do mundo? O que faz dela tão especial, mesmo depois de milhares de anos? Se você acha que conhece a Bíblia, espere até descobrir um resumo poderoso que vai revelar o essencial de cada livro, tudo em poucos minutos. Mas será que é possível resumir a Bíblia inteira e ainda entender o que Deus quer nos dizer? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Prepare-se para uma viagem rápida, porém profunda, do Gênesis ao Apocalipse, revelando o coração da mensagem divina. Você vai entender, de forma simples e clara, o que cada livro traz de mais importante. As histórias, as profecias, os ensinamentos e mais. Vou te mostrar como esses livros, mesmo tão diferentes, estão conectados por um propósito maior. Não é um resumo qualquer. Aqui, vamos tocar no que realmente importa para a sua vida hoje, independente da sua fé. Já pensou como Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, Davi e até João, no Apocalipse, estão ligados em uma só história? A Bíblia não é só um livro antigo. Ela é um manual para viver, um mapa para a sua alma e um convite para uma transformação real. Quer saber qual é o segredo por trás das profecias, dos milagres e dos ensinamentos que mudaram o mundo? Cada livro da Bíblia foi escrito em um contexto diferente, mas todos apontam para um mesmo centro: o plano de Deus para a humanidade. Ao longo deste vídeo, você vai entender esse plano, capítulo por capítulo, sem perder tempo com detalhes confusos. Imagine poder falar sobre a Bíblia com autoridade, conhecendo seu conteúdo em poucos minutos. Isso é possível. Fique comigo até o final e descubra também por que tantos escritores, séculos depois, ainda se inspiram nas páginas sagradas. Vou compartilhar curiosidades que poucos conhecem e que vão deixar sua cabeça fervilhando de perguntas e respostas. Claro, vou te provocar a pensar. Qual o papel da Bíblia na sua vida? Como ela pode impactar suas decisões hoje? Você vai ver que não importa se você é religioso, curioso ou até mesmo cético, essa história merece sua atenção. A Bíblia é uma jornada cheia de emoções, fé, luta, redenção, dor e esperança. Tudo isso está aqui, esperando por você. Está pronto para esse mergulho rápido e intenso na palavra de Deus? Então não saia daí. Vamos juntos revelar o que está por trás de cada livro da Bíblia, porque entender a Bíblia em minutos pode transformar sua vida para sempre. No começo, o livro de Gênesis nos leva a um momento antes do tempo, quando Deus criou o céu e a terra com um simples comando. É a história da origem de tudo: luz, água, terra, plantas, animais e o ser humano, feito à imagem e semelhança do Criador. Imagina a beleza da criação, a harmonia do Éden, onde o homem e a mulher viviam em paz, em comunhão direta com Deus. Mas, como sabemos, algo mudou. O pecado entrou no mundo e com ele a dor, a tristeza, o sofrimento e a morte. A partir daí, Gênesis nos mostra o desenrolar dessa humanidade marcada pela queda, mas também pela esperança. Vemos como Deus escolheu um homem, Abraão, para iniciar um plano maior, formar um povo que seria luz para as nações. A jornada de Abraão não foi fácil. Ele precisou deixar sua casa, sua segurança e confiar em Deus para uma promessa que parecia impossível. Através dele, Deus estabeleceu uma aliança eterna, prometendo que de sua descendência surgiria uma grande nação e uma bênção para o mundo. Essa promessa continua em Isaque e em Jacó, cuja vida foi marcada por
conflitos familiares e desafios, mas também pela fidelidade de Deus, que nunca abandona seus escolhidos. Em meio a lutas internas e externas, surge José, um jovem sonhador que enfrenta traições, injustiças e prisão, mas cuja vida termina em um testemunho poderoso do cuidado de Deus, que transforma o mal em bênção. No livro do Êxodo, acompanhamos o clímax desse plano divino com a libertação de Israel da escravidão no Egito. É uma história de milagres, justiça e poder. Deus envia Moisés, um homem simples e relutante, para confrontar o faraó e exigir a liberdade do seu povo. As pragas que caem sobre o Egito não são apenas castigos, mas sinais da soberania divina sobre todos os deuses e poderes humanos. A travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais espetaculares da Bíblia. Um verdadeiro milagre, onde as águas se abriram para que o povo pudesse passar e depois se fecharam sobre seus perseguidores. Mas essa libertação não é o fim. É apenas o começo de uma jornada árdua no deserto, onde Israel aprenderia a confiar em Deus a cada passo. Levítico pode parecer um livro distante e cheio de regras, mas ele revela o coração de Deus para a santidade e o relacionamento correto com Ele. É através das leis, dos sacrifícios e das festas que o povo aprende sobre pureza, arrependimento e perdão. Deus ensina que a santidade não é apenas uma questão de regras, mas uma condição do coração, um chamado para viver diferente, separados para Ele. No livro de Números, vemos Israel enfrentando o deserto com suas dificuldades, reclamações e rebeliões. Apesar da proteção e provisão de Deus, o povo muitas vezes duvidou, reclamou e escolheu o caminho da desobediência. Números nos mostra que a fé verdadeira é uma caminhada diária de confiar em Deus, mesmo quando a situação parece impossível, e que as escolhas que fazemos têm consequências profundas. Finalmente, em Deuteronômio, Moisés faz seu último discurso para a nova geração que está prestes a entrar na Terra Prometida. Ele lembra o povo das maravilhas que Deus realizou, das leis que devem seguir e da importância de amar e obedecer a Deus com todo o coração. É um chamado à fidelidade, à renovação do compromisso e à esperança de um futuro abençoado. Os livros históricos da Bíblia são como um grande romance da vida do povo de Deus. Eles começam com Josué, que assume a liderança após Moisés e conduz os israelitas na conquista da Terra Prometida. Josué não é apenas um guerreiro, mas um líder obediente a Deus, que desafia o povo a manter sua fé viva para conquistar territórios e vencer seus inimigos. A vitória na queda de Jericó e as batalhas subsequentes nos mostram que o poder de Deus é real e está ao lado de quem confia nele. Seguindo, temos o livro dos Juízes, que retrata um período turbulento da história de Israel, onde não havia rei e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. É uma sucessão de ciclos. O povo se afasta de Deus, sofre opressão, clama por ajuda e Deus levanta um juiz para libertá-lo. Personagens como Débora, Gideão, Sansão e outros mostram que mesmo com falhas humanas e imperfeições, Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos. O livro de Ruth surge nesse contexto e nos apresenta uma história emocionante, de lealdade, amor e redenção. Ruth, uma moabita, escolhe ficar com sua sogra Noemi e se integrar ao povo de Deus. Através dela, Deus prepara a linha ancestral de Davi, mostrando que sua graça alcança até os que vêm de fora, desde que estejam dispostos a seguir o Senhor. Nos livros de 1 e 2 de Samuel, a nação passa por uma transformação profunda. Samuel é o último juiz e o profeta que unge o primeiro rei de Israel, Saul. Saul começa bem, mas falha em obedecer completamente a Deus. E isso abre espaço para o jovem pastor Davi, um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi
É cheia de altos e baixos. De pastor a rei, ele enfrenta perseguições, grandes vitórias, mas também falhas morais que nos ensinam sobre arrependimento e misericórdia divina. E dos Reis e 1 e 2 Crônicas detalham o reino dividido entre Judá e Israel, com uma sequência de reis que às vezes seguem a Deus e às vezes se desviam. Esses livros registram eventos como a construção do templo por Salomão, a divisão do reino, o exílio do povo para a Babilônia e o papel dos profetas em chamar o povo ao arrependimento. São histórias que nos lembram que o desvio da fé traz consequências, mas que a esperança e a promessa de restauração nunca morrem. Quando o povo retorna do exílio, encontramos os livros de Esdras e Neemias, que narram a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Esdras, sacerdote e escriba, lidera a reforma espiritual, restaurando o compromisso com a lei de Deus. Neemias, por sua vez, enfrenta resistência para reconstruir os muros, mostrando a importância da liderança e da fé firme mesmo diante da oposição. O livro de Ester fecha essa fase histórica com uma história de coragem e providência. Ester, uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia, arrisca sua vida para salvar seu povo do extermínio planejado por Amã. Embora Deus não seja mencionado diretamente, sua mão está presente em cada detalhe, lembrando-nos que Ele age mesmo quando não percebemos. Esses livros históricos não são apenas relatos do passado, mas lições vivas para hoje. Eles nos mostram a importância da obediência, da fé inabalável, do arrependimento sincero e do compromisso com Deus, independentemente das circunstâncias. E você, qual história desses livros toca seu coração? Tem alguma lição que você quer compartilhar? Deixe seu comentário e participe da conversa. Se está gostando desse conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar a continuação dessa série incrível. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam conhecer a poderosa história do povo de Deus. Vamos juntos crescer na fé e entender o plano divino que se revela a cada página da Bíblia. Agora, mergulhamos nos livros poéticos e sapienciais, onde a Bíblia nos fala ao coração com poesia, sabedoria e reflexões profundas sobre a vida, a dor, o amor e a eternidade. São livros que não apenas contam histórias, mas nos fazem pensar, sentir e crescer espiritualmente. Começamos com o livro de Jó, talvez um dos mais impactantes da Bíblia. Jó era um homem íntegro, fiel, próspero, até que tudo lhe foi tirado: filhos, bens e saúde. O livro mergulha na pergunta mais antiga da humanidade: por que os justos sofrem? Jó e seus amigos discutem, questionam, tentam entender Deus. No fim, Deus responde não com explicações, mas revelando sua soberania e sabedoria. Jó se cala, reconhece a grandeza de Deus e tudo lhe é restaurado. Uma lição poderosa de fé, mesmo em meio à dor. Você já se sentiu como Jó? Seguimos para os Salmos, um verdadeiro diário espiritual de lutas, vitórias, medos, gratidão, arrependimento e louvor. Escrito por vários autores, como Davi, Asaf e outros, os Salmos nos ensinam a orar, a cantar, a chorar diante de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem nunca encontrou consolo, força ou direção nas palavras desse livro é um dos maiores tesouros espirituais da Bíblia. Depois, temos os Provérbios, escritos majoritariamente por Salomão. É o manual da sabedoria prática. Nele, encontramos conselhos para o dia a dia, como lidar com dinheiro, amizades, relacionamentos, trabalho e, acima de tudo, como temer a Deus. Cada versículo é como uma pepita de ouro espiritual. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a base de tudo. O Eclesiastes traz a voz de Salomão já mais velho, refletindo sobre a vaidade da vida sem Deus. Ele examina riqueza, prazer, conhecimento e conclui:
Tudo é vaidade se não houver propósito eterno. É um livro existencial, profundo realista. Ele nos empurra para olhar além do agora e nos lembrar que só Deus dá sentido à vida. Por fim, o Cântico dos Cânticos, também de Salomão, é um poema de amor entre um noivo e sua amada. Ao mesmo tempo que celebra o amor humano puro, é visto como um retrato do amor de Deus por seu povo. Uma poesia cheia de beleza, metáforas e paixão. Deus valoriza o amor e a aliança verdadeira. Esses livros revelam que Deus não está apenas no templo ou na guerra, mas também nas lágrimas, nas dúvidas, nos cânticos e nos relacionamentos. Eles nos ensinam a pensar, sentir e viver com sabedoria. E, aí, qual desses livros você mais se identifica? Já encontrou em um salmo a resposta que precisava? Ou se viu refletido nas palavras de Eclesiastes? Comenta aqui embaixo qual desses livros mais tocou você. Isso ajuda a fortalecer nossa comunidade de fé e reflexão. E se esse conteúdo está te abençoando, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ainda temos muito para aprender juntos nessa jornada bíblica. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um toque de sabedoria divina hoje. Vamos agora mergulhar nos livros proféticos, divididos entre profetas maiores e profetas menores. Esses livros são vozes poderosas de Deus, que ecoam tanto juízo quanto esperança, tanto advertência quanto promessas de redenção. Começamos com Isaías, o profeta da visão grandiosa. Ele profetizou durante reinados turbulentos de Judá e falou tanto sobre o juízo que viria quanto sobre a vinda do Messias. Isaías anunciou com séculos de antecedência o nascimento virginal de Cristo, seu sofrimento e glória futura. É chamado o Evangelho do Antigo Testamento por suas profecias tão claras sobre Jesus. Deus, por meio de Isaías, nos mostra que, mesmo em tempos sombrios, há promessa de redenção. Jeremias, o profeta chorão, é aquele que viveu para ver Jerusalém cair. Ele anunciou o juízo sobre um povo rebelde, mesmo sendo rejeitado, perseguido e ignorado. Mas mesmo assim, Jeremias transmitiu esperança. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Jeremias 29, 11. Uma mensagem de que Deus não desiste de seus filhos, mesmo quando eles erram. O livro das Lamentações é o eco do coração de Jeremias, chorando pela destruição de Jerusalém. É poesia carregada de dor e pesar, mas no meio da tristeza, há esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Uma das declarações mais poderosas da fidelidade de Deus em meio ao caos. Ezequiel, profeta do exílio, viu visões surpreendentes, rodas dentro de rodas, ossos secos se levantando e o templo restaurado. Ele fala da glória de Deus que se retira e depois da promessa de que voltará. Suas profecias apontam tanto para o castigo de Israel quanto para uma restauração completa. Um chamado ao arrependimento, mas também à esperança em um novo coração e um novo espírito. Daniel, um jovem fiel em terra estrangeira, nos ensina sobre integridade em meio à pressão. Sobreviveu à cova dos leões, viu visões de reinos futuros e anunciou profecias detalhadas sobre os tempos do fim. Daniel mostra que Deus governa sobre reis e nações, e que aqueles que são fiéis a Ele, mesmo em terra estranha, serão exaltados. Agora entramos nos profetas menores, não porque suas mensagens são menos importantes, mas porque seus livros são mais curtos. Oséias foi chamado a viver uma história real de amor e traição, simbolizando o relacionamento entre Deus e Israel. Mesmo traído, Deus continua amando. É um livro que grita sobre a fidelidade divina diante da infidelidade humana. Joel fala sobre a praga de gafanhotos e o dia do Senhor, mas também anuncia que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne.
profecia cumprida em Pentecostes. É o clamor pelo arrependimento e a promessa de restauração. Amós, um simples boiadeiro, foi chamado a denunciar a injustiça social e a religiosidade vazia de Israel. Sua mensagem é clara. Deus exige justiça e retidão, não apenas rituais, obadias. O menor livro do Antigo Testamento profetiza contra Edom por sua arrogância e violência contra Judá. Uma lição de que Deus observa como tratamos nossos irmãos. Jonas, o profeta que tentou fugir da missão, nos mostra que a misericórdia de Deus alcança até os piores inimigos, como os ninivitas. Um livro sobre obediência, arrependimento e a compaixão divina. Miqueias profetiza juízo, mas também anuncia que de Belém sairia o Salvador. Um livro com forte apelo à justiça, misericórdia e humildade. Naum traz juízo sobre Nínive, a mesma cidade que se arrependeu no tempo de Jonas, mas depois voltou ao pecado. É um lembrete. Arrependimento precisa ser constante. Abacuque conversa com Deus, questiona o sofrimento e recebe uma resposta. O justo viverá pela fé. É um livro sobre confiar mesmo quando não se entende. Sofonias alerta sobre o dia do Senhor, mas também traz esperança para os humildes. Fala sobre um futuro em que Deus estará no meio do seu povo. Ageu incentiva o povo a reconstruir o templo e priorizar a casa de Deus. Um chamado ao foco espiritual, depois do retorno do exílio por Zacarias, traz visões enigmáticas, promessas messiânicas e encorajamento à reconstrução. Ele aponta para o futuro rei que viria montado em um jumento, Jesus. Por fim, Malaquias denuncia a frieza espiritual e anuncia que o Senhor viria ao seu templo. Ele encerra o Antigo Testamento com um chamado ao arrependimento e à preparação para o Messias. Esses livros proféticos são o eco da voz de Deus ao longo de séculos, chamando um povo rebelde de volta ao seu coração. E também são cartas abertas a nós, hoje, para que ouçamos, nos arrependamos e nos firmemos na esperança da salvação. Se você está gostando dessa jornada pelos livros da Bíblia, comente aqui qual profeta mais falou com você até agora. E claro, já deixa seu like e se inscreve, porque na próxima parte vamos explorar os Evangelhos e o Novo Testamento, onde tudo o que foi profetizado começa a se cumprir. Vamos continuar juntos? Os Evangelhos, a chegada do Salvador. Você já se perguntou o que realmente aconteceu quando Deus decidiu caminhar entre nós? Os 4 Evangelhos não são apenas biografias de Jesus. Eles são a revelação do próprio céu invadindo a terra. Cada um deles nos apresenta um ângulo único da vida daquele que mudou toda a história, Jesus Cristo. Mateus fala com a alma dos judeus. Ele começa com uma genealogia, mas não qualquer uma. Ele conecta Jesus a Davi e a Abraão, provando que ele é o Messias prometido. Mateus mostra que tudo o que foi dito pelos profetas se cumpriu em Jesus. Do nascimento virginal à fuga para o Egito, tudo tem um propósito profético. O Sermão da Montanha é um dos pontos mais poderosos. Ali, Jesus inverte o mundo com suas palavras. Ele mostra que o reino de Deus é para os humildes, misericordiosos, pacificadores. E o final, Jesus ressurreto envia seus discípulos a todas as nações. É o início de uma revolução espiritual. Marcos é direto e eletrizante. É o evangelho da ação. Não há tempo para floreios. Jesus aparece já adulto e tudo acontece com urgência. Ele cura, expulsa demônios, confronta autoridades religiosas e tudo com autoridade divina. Marcos revela um Jesus que serve, sofre e se entrega. O clímax é a cruz, onde o centurião romano declara: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O que começa com deserto termina com ressurreição.
Lucas, o médico detalhista, escreve com precisão para os gentios. Ele se preocupa com os esquecidos, mulheres, crianças, pobres, estrangeiros. É em Lucas que encontramos o bom samaritano, o filho pródigo e tantas parábolas que tocam a alma. Lucas destaca que Jesus veio para todos, sem exceção. E a forma como ele narra a paixão de Cristo é como se pudéssemos ouvir o coração de Deus chorando e ao mesmo tempo nos abraçando na cruz. João é o mais espiritual. Ele não começa na manjedoura, mas na eternidade. No princípio era o Verbo. Aqui, Jesus é o Filho eterno, o Verbo feito carne, o Deus que se fez homem. João nos revela os sinais de Jesus: transformar água em vinho, ressuscitar Lázaro. E cada sinal tem um propósito: despertar fé. Ele repete uma frase como um refrão sagrado: para que creiais, e termina com Pedro sendo restaurado à beira do mar e uma afirmação poderosa: se tudo o que Jesus fez fosse escrito, o mundo não conteria os livros. Os evangelhos não são 4 histórias diferentes. São 4 testemunhos que se completam, como lentes que nos mostram toda a glória de Cristo. E agora, eu te pergunto, qual dos evangelhos mais te impacta? Comente aqui abaixo, diga o porquê e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer Jesus de verdade. Atos dos Apóstolos, o nascimento de uma igreja imbatível. Jesus sobe aos céus, mas a missão está só começando. Em Atos, o Espírito Santo desce como fogo e vento sobre os discípulos e transforma homens comuns em testemunhas imparáveis. Pedro, antes tão inseguro, prega com ousadia e milhares se convertem. Estão nascendo igrejas em todos os cantos, milagres estão acontecendo, prisões não detêm a palavra. Estevão se torna o primeiro mártir e suas últimas palavras ecoam com perdão. Mas um nome começa a se destacar: Saulo de Tarso. Saulo, o perseguidor, tem um encontro sobrenatural com Jesus no caminho de Damasco. Ele cai, fica cego, mas é levantado com uma nova identidade: Paulo, o apóstolo dos gentios. A partir daí, Atos registra viagens, naufrágios, perseguições, conversões e o crescimento explosivo da igreja. Não há templo, não há estrutura, mas há fogo do céu. Atos termina com Paulo preso, mas pregando o reino com liberdade. A mensagem, a obra continua, até hoje, comigo e com você. As cartas de Paulo, o coração do Evangelho. Você quer entender o plano de Deus? Quer mergulhar em revelações profundas sobre fé, salvação, graça e o reino? Então, você precisa conhecer as cartas de Paulo. Elas são como cartas do céu, endereçadas a mim e a você. Romanos é a carta da justiça de Deus. É onde Paulo mostra que todos pecaram, mas que todos podem ser salvos pela fé em Jesus. É a espinha dorsal da teologia cristã. Você quer entender o que é graça? Comece por aqui. E 2 Coríntios falam com uma igreja cheia de dons, mas também cheia de confusões. Paulo ensina sobre amor verdadeiro, unidade, dons espirituais, pureza e ressurreição. Ele corrige, exorta e mostra que sem amor nada vale. Gálatas é um grito de liberdade. Paulo diz: vocês não estão mais debaixo da lei. Não voltem às correntes. Somos salvos pela fé, não por obras. Uma carta que confronta legalismos e revela a verdadeira identidade dos filhos de Deus. Efésios nos leva às regiões celestiais. Paulo revela a armadura de Deus, a unidade da igreja e que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. É uma carta de identidade e propósito. Filipenses é o livro da alegria, escrito de dentro de uma prisão. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele nos mostra que mesmo no sofrimento há propósito, paz e contentamento. Colossenses
Exalta a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o centro de tudo. Paulo combate heresias e aponta para a suficiência de Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E 2 Tessalonicenses falam da esperança do retorno de Cristo. Paulo encoraja a igreja a viver em santidade enquanto espera a volta do Senhor. Ele fala sobre arrebatamento, julgamento e perseverança. E 2 Timóteo e Tito são cartas pastorais. Paulo ensina seus filhos na fé a liderar, exortar, corrigir, ensinar com firmeza e compaixão. Ele mostra como deve ser um líder espiritual e como a sã doutrina deve ser preservada. Filemon é uma carta curta, mas poderosa. Paulo intercede por Onésimo, um escravo fugitivo, agora convertido. Aqui vemos o Evangelho em ação, reconciliação, perdão e restauração de vínculos. E agora eu te pergunto, qual dessas cartas de Paulo mais fala com você? Comente aqui embaixo. Sua resposta pode despertar outros corações. E claro, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com quem ama estudar a Bíblia e ative o sininho. Essa jornada ainda vai mais fundo. Hebreus, o novo caminho, escrita a judeus convertidos. Hebreus revela que Jesus é superior a tudo, mais que os anjos, mais que Moisés, mais que os sacrifícios antigos. Ele é o sumo sacerdote eterno que entrou no Santo dos Santos do céu com seu próprio sangue. Não há mais véu, não há mais templo de pedras. Há um novo e vivo caminho direto ao trono de Deus. Você se sente cansado na fé? Hebreus te chama a perseverar. Ainda um pouco, e aquele que vem virá. Tiago, direto, é como um espelho que nos confronta. Ele ensina que fé sem obras é morta, que a língua pode incendiar o mundo e que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aqui, o Evangelho se transforma em prática. É fé com atitude. E 2 Pedro foram escritas a uma igreja perseguida. Pedro lembra que somos peregrinos e que sofrer por Cristo é honra. Ele também alerta: haverá falsos mestres, zombadores do fim e tentações, mas a vitória é garantida para quem permanece firme. 2 e 3. João são cartas de amor e verdade. João afirma: Deus é amor, mas também diz: quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Ele nos ensina a identificar heresias, a guardar a fé verdadeira e a andar como Jesus andou. Judas, irmão de Tiago, escreve um alerta urgente: contendam pela fé. Infiltraram-se homens perversos, torcendo a graça em libertinagem. Judas evoca exemplos do Antigo Testamento para mostrar que Deus julga os ímpios, mas guarda os seus. É um chamado à vigilância. Apocalipse. O véu é removido. Chegamos ao último livro. Não é apenas uma profecia, é uma revelação. Jesus glorificado aparece a João na ilha de Patmos. Seus olhos são como fogo, sua voz como muitas águas. Ele manda cartas às 7 igrejas, mensagens que atravessam os séculos e falam conosco hoje. A porta do céu se abre e o trono aparece. Raios, trovões, seres viventes, anjos proclamando: Santo, Santo, Santo. E então começam os julgamentos. Selos, trombetas, taças. Cada um revela o juízo sobre o mundo. Mas mesmo no caos, há um chamado ao arrependimento. O cordeiro que foi morto é o único digno de abrir o livro. Ele aparece não só como Salvador, mas como Rei e Juiz. A batalha entre o bem e o mal se intensifica. A besta surge, o falso profeta engana, e muitos seguem o caminho da perdição. Mas os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro permanecem. João vê a mulher vestida de sol, o dragão, os 2 testemunhos, Babilônia em queda. Mas acima de tudo isso, ele vê Jesus voltando com glória.
céus se abrem e o Rei dos Reis desce montado em um cavalo branco. Satanás é lançado no lago de fogo. A morte e o inferno são vencidos. E então vem o novo céu e a nova terra. Uma cidade resplandecente, a nova Jerusalém. Não haverá mais choro, nem dor, nem noite. O Cordeiro será a luz e Deus habitará com os homens. Se essa jornada pela Bíblia até aqui já te impactou, deixe seu comentário agora dizendo qual livro mais te tocou. E se você ainda não deixou seu like ou se inscreveu, faça isso agora mesmo. Você vai nos ajudar a alcançar mais vidas. Com essa mensagem eterna, a Bíblia não é só um livro, é a revelação do Deus eterno ao coração humano. De Gênesis ao Apocalipse, ela mostra quem Deus é, quem somos e qual é o nosso destino. Não é um manual religioso qualquer, é vida, direção e verdade. Ela foi escrita para revelar a vontade de Deus, denunciar o pecado, apresentar o Salvador e preparar o mundo para o fim. Cada livro tem um propósito, cada personagem aponta para um plano maior. Cada verso clama: volta-te para o Senhor. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus agia. Ele agiu com Abraão, com Moisés, com Davi, com Esther, com Daniel, com Maria, com Pedro, e Ele quer agir com você. Ele continua falando, e Ele quer falar com você agora. Jó sofreu, mas foi restaurado. José foi esquecido, mas foi exaltado. Paulo foi perseguido, mas terminou sua corrida. E Jesus morreu, mas ressuscitou. O final da Bíblia mostra que o bem vence, que o reino virá e que o trono já está ocupado. Essa história aconteceu para que hoje você tivesse uma escolha: confiar ou duvidar, seguir ou ignorar. A Bíblia é mais atual do que nunca. Ela é o mapa para o tempo em que vivemos e para a eternidade. Você assistiu a um resumo da maior história de todos os tempos. Agora decida: vai fechar esse vídeo e esquecer, ou vai começar sua jornada com Deus hoje? Comente agora: eu escolho a palavra, e mostre que você ouviu esse chamado. Isso também vai alcançar outras vidas que precisam dessa mensagem. Curta, compartilhe e se inscreva. Ajude a palavra a alcançar outros. Quanto mais você interage, mais o YouTube entrega essa mensagem a quem precisa ouvir. Não pare aqui. Pegue sua Bíblia, leia hoje, ore e diga: fala comigo, Senhor, porque Ele quer e vai falar com você. A história ainda não acabou. O Cordeiro venceu e Ele breve virá.